Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Paulo, ouvintes, nós precisamos cada vez mais de uma política cultural e não de secretários que fazem gastos faraônicos alegando apoio à cultura, quando na verdade estão apoiando empreiteiras e projetos de permanência no poder. Estou falando de secretários e secretárias, inclusive deturpando o princípio democrático da alternância. O que eles dizem em defesa da sua estratégia negativa é que estão cumprindo a democracia, porque o governante se mantém no poder pelo voto. É verdade, é pelo voto que se mantém o governante no poder. Mas não é apenas o direito de votar que nos garante o funcionamento do sistema democrático. Imagino que todos saibam disso, mas não custa lembrar. É preciso haver instituições funcionando a contento, legislativo, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, cumprindo com os seus deveres respectivos. E o que nós temos, na verdade, é um simulacro de democracia, porque se não fosse assim, determinados elementos totalmente incapacitados não estariam há tanto tempo fazendo de conta que governam e legando ao povo do seu estado uma crise atrás da outra, a desmoralização completa da política pela política e pela administração pública ruim, que não prestigia a sociedade, mas apenas grupos de poder, mas apenas nichos empresariais e grupos de partidos políticos. Sem falar, é evidente, nos escândalos de corrupção, que são muitos e que a gente, certamente, da imprensa já perdeu a conta. Imagine o nosso cidadão que tem muito o que fazer. Nessa política de cultura que nós temos no estado do Piauí, que não é uma política nossa, é uma política deles. Passa um tempo enorme sem que se publique um único livro, sem que se dê apoio ao lançamento de CDs, absolutamente a montagem de espetáculos teatrais, a não ser, como eu disse, a nichos, a grupos específicos. E quando isso acontece, é para que as pessoas fiquem com seus livros, porque não há onde circular, não existe absolutamente nenhum apoio à difusão da cultura, não existe um ambiente de consumo dessa produção cultural. Veja o exemplo aí dos países desenvolvidos, meu caro Paulo, e ouvintes da FM Cultura de Teresina e também ao nosso Mariano Júnior. Todos eles, esses países, se fizeram através da leitura e não da simulação de uma realidade inexistente. Os projetos culturais, eles precisam atender o povo, precisam chegar ao povo. É a única forma da gente libertar a nossa juventude. Quando a gente fala em futuro do país, futuro do Piauí, a gente está falando na nossa criança, no nosso jovem. E está acontecendo o contrário. São poucas as manifestações, isoladas as manifestações, no sentido de criar esse ambiente favorável ao consumo da nossa cultura, daquilo que se produz em termos de livros, em termos de discos, que são os CDs, hoje chama CD, e em termos de artes plásticas, de dança, de espetáculos de teatro. Quer dizer, está havendo um aprisionamento da nossa cultura e, com isso, também, infelizmente, um aprisionamento da nossa juventude. Muitos dos autores terminam por perder o estímulo de continuar escrevendo, e com o fato de colocarem de lado esse estímulo, eles perdem finalmente a sua capacidade criativa, imaginativa, terminam não conseguindo elaborar uma simples poesia, tal a pressão da ausência de amparo do poder público em todos os níveis, tal a ausência de amparo desse ambiente de consumo para a nossa cultura. E isso acontece por quê? Porque nós não temos esse mercado consumidor consolidado para o setor cultural. Eu, há muito tempo, ouvi uma palestra do professor Cinéas Santos, onde ele dizia o seguinte: nós temos em Teresina 700 mil habitantes, naquele tempo, 700 mil habitantes. Se apenas 1% da população de Teresina consumisse a cultura que se produz em Teresina, nós teríamos 7 mil pessoas comprando produtos culturais todos os meses, o que seria fantástico para qualquer autor, para qualquer músico, para qualquer evento de teatro ou de humor. Quer dizer, hoje nós já temos 850 mil habitantes caminhando para os 900 mil e continua a mesma tese. Se houvesse 1% apenas a consumir o produto da cultura de Teresina, seriam 8.500 pessoas e nós teríamos um público considerável todos os meses. Já pensou um autor piauiense que vendesse 8.500 livros de uma edição do seu produto cultural?
Seria fantástico, seria formidável, mas existem muitas desculpas para que isso não aconteça. E a ausência do consumo termina elevando e muito os preços dos produtos, que poderiam custar bem menos, mas custam caro exatamente porque são pouco consumidos, livros, CDs e outros, porque as pessoas veem como simples mercadorias e não pode ser enxergado assim. É preciso que se veja como o investimento no conhecimento, na autopromoção pessoal, no despertar da imaginação, da capacidade criativa das pessoas. Monteiro Lobato, não nos cansamos de recordar, disse certa feita que um país se faz com homens e livros. Hoje pergunta-se, que homens, que livros? Porque quantas crianças daquele tempo para cá se tornaram adultos e já se foram e já deixaram outras crianças legando sempre o mesmo questionamento. Que homens, que livros? Nós encontramos o desembargador federal Castro Aguiar numa solenidade em Piripiri, cidade a 176 quilômetros de Teresina. Ele é autor de um livro muito famoso na década de 60, na verdade de 2 livros, Caminho de Perdição e Adolescente de Rua. E eu perguntei a ele pela carreira literária. Como é que estava a carreira literária se ele, ao abraçar a magistratura, havia abandonado a escrita? Não. Ele respondeu, agora eu escrevo para mim. Quer dizer, é muito trabalhoso ser autor no Piauí e no Brasil também não fica atrás. A editora publica, mas fica com a maior parte do dinheiro. Confere, isso ele dizendo, confere ao autor apenas 10% dos ganhos auferidos com a comercialização da obra. No fim das contas, ser escritor é uma falácia. As pessoas pensam que estão fazendo algo grandioso, que poderiam contribuir com sua comunidade, estimular os jovens, mas na verdade estão despertando adversários poderosos, gente que detesta a circulação do conhecimento livre. É mais ou menos como aquele livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que depois, nos anos 80, foi transformado num filme. É um filme que ganhou, inclusive, Oscar. Frei Jorge é um dos personagens, é o vilão da obra, mandou trancar todos os livros num mosteiro medieval e depois determinou que se colocasse veneno em suas páginas. Ele queria limitar o conhecimento a poucos e mesmo aqueles que o detivessem morreriam ao tomar conhecimento do que estava escrito naquelas páginas. A história é muito conhecida, quer dizer, no seu entender, a população não saberia o que fazer com a disseminação da cultura, não se podia disseminar o conhecimento. Na sua concepção, isso iria provocar a perda de qualquer sentimento humano em relação a Deus, em relação aos homens, o respeito aos santos e às tradições do cristianismo. A própria natureza, segundo ele, estaria ameaçada. O conhecimento liberta, e liberta de tudo, mas também nos aproxima do que é bom, do que é belo, do que é saudável, do que é importante saber para se poder contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Nos afasta da arrogância, nos aproxima da humildade, nos dá uma dimensão daquilo que somos e representamos. Deixar de investir na cultura é aprisionar o conhecimento. No Brasil, é sempre interessante destacar, 95 milhões de pessoas nunca leram um livro e 65 milhões nunca colocaram os pés numa livraria ou biblioteca. Nós estamos falando de um país com 205 milhões de habitantes. Esses dados são da Biblioteca Nacional. Quer dizer que 46% nunca adquiriram um exemplar de qualquer obra literária e nada menos que 32% da nossa população sequer conhecem um ambiente interno de uma livraria ou biblioteca. Nós estamos mesmo muito distantes da realidade que se pode conceber para uma nação desenvolvida. E muito menos ainda em nível de Estado, onde os índices são ainda mais assustadores e ainda mais precários, exatamente por isso assustadores. Por isso também é importante a gente fazer aqui um contraponto. É preciso que se ressalte o trabalho de pessoas como Leonardo Dias, da Entre Livros e Nova Aliança, do Pádua Carvalho, que é publicitário e escritor da Sociedade Literária Sol, da Academia Piauiense de Letras, porque são cultores de letras. Eles estimulam verdadeiramente a que se leia em profusão. Minha palavra, neste momento, é que você que está me ouvindo, aproveite ainda o tempinho que resta das férias para uma boa leitura. E não embarque nessa história de que o preço do livro está muito alto. Na livraria, ninguém vai lhe impedir de ler um livro dia após dia e na cidade existem muitas bibliotecas onde obras grandiosas estão inteiramente à sua disposição, gratuitamente à sua disposição.
Isso é bom demais para que você aprenda de forma determinante a se libertar dessas amarras que lhe prendem ao famoso mito da caverna e o faça, sem dúvida, uma pessoa cada vez melhor, seja na música, na poesia, no romance e até também na política, para pressionar os nossos governantes, os nossos secretários e secretárias no âmbito cultural a investir mais na cultura, na difusão da cultura e na criação de um ambiente de consumo saudável para a cultura. E minha recomendação de leitura em nível local para hoje é o livro do Frei Leandro, Aventuras de um Griot Brasileiro. E em nível nacional, Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Excelentes leituras para qualquer idade. É isso aí, Paulo e ouvinte, ou melhor dizendo, aos ouvintes, não é? Tony Rodrigues para FM Cultura de Teresina, este é o nosso editorial de hoje.